Voltamos e agora com o Dr. Luiz Fernando Maldonado, e aí é um assunto que até a psicóloga poderia estar aqui comigo neste momento, porque vamos trabalhar com um outro nicho, né? Com os famosos reizinhos, alguns problemas que aconteceram e acontecem dentro de condomínios e condomínios de alto padrão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Dr. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer, muito obrigado, viu? Ô Luiz, eu vou, antes de falar sobre a questão dos reizinhos, né, que foi até uma palavra que eu utilizei aqui, que não deixa de ser, a pessoa, o adolescente, a criança, ela se sente com todo o poder do mundo que às vezes é dado pelos pais para tomar determinadas decisões como se fossem adultos dentro de um ambiente condominial. Mas eu vou te puxar para um outro lado primeiro, porque eu gostaria de ouvir um balanço de 2024, né? O que que você trouxe de mais importante que aconteceu em 2024 dentro da vida condominial e que não seria legal acontecer em 2025? Que o assunto não precisasse ser novamente debatido em 2025 devido à sociedade ter a necessidade, além de síndicos profissionais, de aprender a lidar, a conviver e a viver em um ambiente condominial. E isso eu não digo somente aqueles que têm um apartamento, não. São aqueles que também frequentam os condomínios, como amigos, parentes, dali para frente. Ah, é bom a gente sempre fazer balanço, né? Quando a gente tem uma virada de ano, é sempre bom a gente refletir sobre o que aconteceu no último ano e projetar algo melhor para o próximo ano, ou para o ano que está em andamento. Porque isso é a nossa busca necessária pela evolução. Nós todos precisamos evoluir como pessoa, e isso vem com a experiência, com o aprendizado. E nos condomínios, logicamente, não é diferente. Os condomínios já vêm evoluindo, os moradores também precisam acompanhar essa evolução. E às vezes até o choque é um pouco disso, porque os condomínios hoje já evoluíram num certo ponto que os moradores ainda não conseguiram acompanhar, e isso gera uma falta de compreensão de procedimentos. O que eu diria, que acho que o que aconteceu em 2024, que não se deve repetir em 2025, estaria muito relacionado à questão comportamental. Eu vou destacar uma coisa que nós comentamos no ano passado, sobre um julgamento importante do STJ, sobre as manifestações sem qualquer fundamento em grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, eles são recorrentemente um grande problema nos condomínios. Até deu uma diminuída, as pessoas parecem que estão começando a aprender a usar um pouco mais o WhatsApp. Mas as pessoas irresponsavelmente, sem nenhum compromisso com a verdade, às vezes costumavam postar coisas sem qualquer fundamento técnico, porque não tinha conhecimento sobre aquele assunto e às vezes, em vez de perguntar, já presumia, julgava e já executava ali. E as pessoas foram, talvez até pelo julgamento do STJ, foram aprendendo que não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, as pessoas têm que ter humildade de saber que elas não trabalham com condomínio, elas moram em condomínio, então elas não conhecem tudo sobre condomínio. Elas precisam entender que existem pessoas que conhecem sobre aquele assunto. O síndico, o administrador, o jurídico. Lógico que esses não vão ser uns detentores da verdade absoluta, mas eles estão ali para dar o apoio, para responder, para tirar as dúvidas e com conhecimento técnico para resolver as situações. Às vezes o que não parece lógico para uma pessoa leiga é lógico para um prestador de serviço, para um administrador ou para um síndico, que entendem sobre aquilo, estudaram sobre aquilo, trabalham com aquilo há anos. Então, o que eu acho que seria importante? Mais compreensão, mais humildade, para que as pessoas possam ter condições de conversar. Com isso, os condomínios vão decolar, com certeza vão se tornar ótimos lugares para viver. E hoje, coincidentemente, eu postei até um Reels no meu Instagram, agora há pouco, onde eu faço até uma análise, um balanço sobre o que eu tenho visto nos condomínios, sobre essa questão. Até pegando um pouco da parte do que a psicóloga falou agora há pouco, a Jéssica, agora há pouco, as pessoas, por que nós estamos vivendo um momento de grandes discussões, grandes brigas,
as frustrações em geral, depressão. Se eu for me basear, por exemplo, pela minha experiência em condomínios, eu te diria assim, as pessoas estão cuidando demais da vida dos outros e pouco da sua. Por que eu digo isso? As pessoas preferem brigar em grupo de WhatsApp, tirar foto de como está estacionado o carro do vizinho, ficar preocupado com a decoração que o vizinho colocou na casa dela, do que brincar com seu filho, estudar com seu filho, dar a devida atenção, educá-lo. Então as pessoas às vezes ficam horas, por exemplo, vou até sair um pouco da esfera de condomínio, mas ficam horas no Facebook brigando em páginas sobre política, economia, essas coisas, sem conhecimento técnico nenhum, sendo que a opinião delas não vai mudar absolutamente nada, brigando com pessoas desconhecidas, e o filho está lá sem atenção, poderia estar brincando com seu filho. Então, muito das frustrações, dos sentimentos que as pessoas têm ruim hoje, é porque elas estão olhando muito para fora e pouco para dentro. E nos condomínios isso não é diferente. As pessoas estão olhando demais para fora e pouco para dentro, para si. A hora que as pessoas perceberem isso e começarem a olhar para dentro da sua casa, que ela tem que dar atenção para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, e não para o grupo de WhatsApp, não para o Facebook, por questões de briga, né? Ficar discutindo com pessoas que você nem conhece, aí eu acho que a nossa sociedade tem a melhorar muito. E isso começa dentro do condomínio, que é a microsociedade. É do micro, pode ser do micro para o macro, ou do macro para o micro. Então, isso que é o balanço que eu faço, que eu acredito que é o potencial que tem para melhorar nos condomínios. É algo que você chamou bem a atenção, Luiz, essa questão de tomar a conta da vida do outro. Às vezes, quando você vive em condomínio, automaticamente parece que vem escrito no caderninho dizendo, olha, a partir de agora você tem direito a opinar e optar sobre determinadas ações e movimentações da vida do seu vizinho. Agora é o momento em tomar conta da vida do seu vizinho, porque você vive em condomínio. E não é dessa forma. Você continua vivendo e continua dando valor àquilo que realmente era necessário. Eu acho que o que você falou, de voltar um pouco, dar um passo para trás, verificar o que tem dentro das suas quatro paredes, que é muito mais importante do que tem dentro das suas, de fora das suas quatro paredes. Dentro das suas quatro paredes tem a sua família, tem o seu ambiente seguro, tem um ambiente que te dá a sustentação para suportar um próximo dia, sendo ele com amigos, família, ou até mesmo vivendo sozinho, ou vivendo com um pet dentro de casa, mas dentro das quatro paredes. Na hora que você começa a tomar conta, quer dizer que a sua vida é tão perfeita assim, que dá para você acabar misturando e tomando conta da vida alheia? Não. Nós já passamos por vários psicólogos aqui no programa e que são categóricos. Não somos perfeitos, não há essa perfeição. E como não há perfeição, para que começar a olhar na outra pessoa aquilo que falta na gente? Então, o que o doutor falou é extremamente importante. Eu acho que para 2025, em vida condominial, é tomar conta do seu, fazer o seu, participar das assembleias, que é importante, é um dever, da mesma forma que você sai para votar, na sociedade normal, dentro da vida condominial, o seu voto é através da assembleia, a sua participação é através da assembleia, e isso muda muito. Às vezes um voto de diferença altera muito, e é algo que você poderia estar lá para fazer o contrário. Na hora em que nós buscamos para 2025, Luiz, condomínios mais inteligentes, mais sustentáveis, mais inclusivos, automaticamente nós estamos deixando de fora as pessoas que tomam conta da vida alheia. É isso, né? É isso, perfeito. Muito bem colocado. É isso, a gente precisa ter mais esse tipo de noção. Isso, lógico, dentro de condomínio se aplica, mas no geral a sociedade precisa ter mais esse tipo de noção, que nós vamos melhorar muito o relacionamento interpessoal. As pessoas vão conseguir se conversar melhor, se dar mais atenção. E uma outra questão também, inclusive eu falei numa assembleia essa semana, o pessoal, os moradores até gostaram da colocação que eu fiz, eles entenderam. A pessoa muda para o condomínio e ela acha que, olha, mudei para o condomínio, estou jogando todos os meus problemas agora no colo do síndico. Tudo que acontecer na minha vida daqui para frente é o síndico que tem que resolver. E não é bem assim.
O síndico, ele cuida do coletivo, ele cuida do financeiro coletivo, dos problemas coletivos, das manutenções que são de interesse coletivo. Problemas individuais, o síndico pode ajudar, mas quando é um problema individual entre duas unidades, por exemplo, há situações que a pessoa que incomodada, que ela que vai precisar tomar algum tipo de medida, tomar uma iniciativa de um processo, não vai ser o condomínio que vai resolver o problema dela. Então é isso que é importante, que as pessoas também tenham essa noção. O condomínio não é um ente que, a partir do momento que você mora lá, ele fica responsável por resolver todos os problemas da sua vida que acontecendo lá dentro. Não é um lugar para você despejar isso. Então, há situações que não é responsabilidade do condomínio resolver. É o próprio interessado ou prejudicado que vai precisar resolver. Luiz, eu vou te puxar para um assunto primeiro, para depois levar naquela questão que eu falei a respeito dos reizinhos, né? Que é importante tocarmos nesse assunto. Eu ouvi várias vezes, e várias vezes durante o ano passado, inclusive principalmente no final do ano, as pessoas dizerem duas coisas. Primeiro, não existe regras de trânsito dentro de um condomínio fechado, ou seja, aquelas placas, as lombadas, as ruas, a rua que vai para a direita, que vai para a esquerda, é como se fosse a pessoa que está lá dentro, faz o que quiser, mesmo tendo as placas dizendo ao contrário. Isso foi algo que eu escutei e muito. E a outra que é o assunto que nós vamos falar, não é um ambiente, ou pelo contrário, é um ambiente tão seguro em que meu filho pode pegar um quadriciclo, mesmo sendo proibido por lei, ele pode pegar, ficar lá na direçãozinha brincando comigo, mesmo sendo proibido por lei. Então é como se fosse uma terra de ninguém a respeito da legislação de trânsito dentro de um ambiente condominial. Então isso mesmo sendo vertical ou horizontal. Então isso eu te pergunto logo de início. Quando eu coloco as placas lombadas, a direita, a esquerda, eu devo segui-las, é uma regra, e isso, como síndico e como administradores, eu tenho competência para se fazer cumprir essa lei? Isso é uma coisa que eu também já ouvi bastante, e aquilo que eu sempre comento sobre o problema das pessoas leigas afirmarem com maior autoridade do mundo coisas que elas não conhecem, que é aquilo que a gente está falando do julgamento do STJ, por exemplo. Às vezes a pessoa vai no grupo do WhatsApp e fala coisa que não tem conhecimento. E muitas pessoas que não aceitam receber uma advertência, uma multa, seja por excesso de velocidade ou por alguma infração de trânsito dentro do condomínio, elas vêm com essa segurança, questionando aí como se fosse uma verdade absoluta, sem conhecimento nenhum, que o condomínio, por ser uma área particular, não se aplica o código de trânsito, e por ser trânsito, o condomínio não tem autoridade sobre isso. E aí é que está um grande equívoco. O Código de Trânsito, ele fala que as leis de trânsito se aplicam inclusive dentro das áreas particulares, dentre elas os condomínios. Então, já morre por base aí, porque está previsto no Código de Trânsito isso. Ele fala que, nesse caso, as leis de trânsito se aplicam sim dentro de áreas privadas. O condomínio, logicamente, ele não tem autoridade para aplicar multas de trânsito. Quem tem que aplicar multas de trânsito é a autoridade policial, que tem a competência para isso. Mas o condomínio tem autoridade para aplicar multas por infrações às regras internas. Então, o condomínio pode multar se o morador estiver acima da velocidade, se ele fizer uma curva fora da mão estabelecida, ou qualquer outra infração? Pode. Baseado em quê? No Código de Trânsito? Nesse caso, não. Mas baseado nas suas normas internas. O condomínio estabeleceu o limite de velocidade, o condomínio estabeleceu que aquela rua tem norma, tem mão. Então, ali não se está aplicando uma infração em decorrência de uma infração de trânsito. Está se aplicando uma penalidade por uma infração às normas internas. É isso que é importante entender. Ou seja, resumidamente, esse morador que infringe a regra, ele poderia receber duas infrações. A do condomínio, por infração às normas internas, e ainda a de trânsito pela autoridade competente, porque são duas infrações diferentes. É o mesmo ato, mas duas infrações diferentes. A de trânsito e a interna. Então, sim, os condomínios podem regulamentar o uso das suas vias internamente, aplicando, inclusive com subsídio, o Código de Trânsito Brasileiro, que se aplica, e a aplicação das penalidades tem total validade jurídica.
Tem algo que eu acho interessante falar, que dá inclusive dando sequência ao assunto. Eu vou fazer a leitura de uma parte, porque ela acaba refletindo muito na competência até mesmo do próprio síndico, né? Até onde ele pode chegar ou não. Um determinado delegado acaba esclarecendo que crianças e adolescentes não podem conduzir veículos automotores que, apesar de não responderem criminalmente, os pais ou os responsáveis que concederem automóveis ou similares aos menores podem enfrentar represálias legais. Por que eu fiz essa leitura? Porque é algo que vem sendo muito comum em condomínios. Os pais deixam seus quadriciclos, suas pequenas motos, seus carros disponíveis a menores ou aqueles que não têm cartas para dirigirem dentro de um ambiente condominial. Ou seja, cai naquela história, como se lá fosse terra de ninguém, como se lá a legislação não chegasse no que se tange à parte de trânsito. E ainda vale destacar a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, vale destacar também o Código Nacional de Trânsito Brasileiro, que isso tudo é importante. Então, o que o doutor me fala sobre essa situação e o poder do síndico, neste caso? Né? Ele tem um poder específico e, ao mesmo tempo, ele pode agregar com outras áreas. Ele pode chamar a força policial, ele pode judicializar algo contra aquele condômino. Esse caso, ele realmente está tendo uma repercussão muito grande na área condominial. Foi uma situação que aconteceu em Anápolis. O síndico ele vinha alertando alguns pais que estavam deixando os filhos andar nos quadriciclos por conta dessa questão legal, embasamento que é menor de idade, não tem habilitação, é um veículo, então não poderia ser dirigido por crianças, por questão inclusive de segurança. Fora as questões também legais de descumprimento. Então o síndico vinha alertando sobre isso. E aí, pegando o seu gancho, Rodrigo, aí no caso o reizinho pai, sem conhecimento técnico nenhum, questionou, foi querer brigar, tirar satisfação, querendo até dizer que o síndico estava abusando da condição dele de poder. O que o síndico fez? O síndico falou, então vamos pegar quem sabe, quem tem autoridade para falar sobre o assunto. O síndico foi até um delegado, pediu para o delegado dar um parecer sobre o assunto, e aí o delegado falou o que o síndico já havia falado, que quadriciclo é um veículo. Veículo requer habilitação, idade mínima, e os requisitos da lei para serem dirigidos. Então, as crianças, adolescentes, não podem dirigir os quadriciclos mesmo dentro das áreas dos condomínios. Que aí bate certo exatamente com o que a gente falou na outra questão agora há pouco, sobre a aplicação das leis de trânsito também dentro dos condomínios. Então, o delegado deu esse parecer, foi aí que as coisas ficaram um pouco mais calmas no sentido da pessoa entender que realmente ela estava errada. E é isso mesmo. Essa é a situação. Não pode as crianças menores de idade, sem habilitação, sejam ou adolescentes, dirigirem os quadriciclos ou qualquer outro veículo automotor sem a devida habilitação. E os condomínios têm poder para aplicar as penalidades pertinentes, além também de poder acionar a polícia. A polícia pode também ser acionada e aí pode apreender o veículo, receber a multa e ainda a multa da Polícia Militar, por exemplo, e ainda a multa do condomínio. Como eu falei, são duas infrações, a de trânsito e a de regulamento. Então, a pessoa pode ficar em maus lençóis. Então, é muito importante que os pais que moram... Geralmente, esse tipo de ocorrência é mais em condomínios de casa. Que os pais fiquem atentos, porque criança menor de idade não pode dirigir os quadriciclos. Elas podem ser passageiro, né, com capacete, tudo certinho, desde que um adulto esteja dirigindo. Então, muito importante. Criança não pode dirigir quadriciclo dentro de condomínio. É importante também, Luiz, na próxima semana nós vamos dar sequência a esse assunto, porque são vários detalhes que acabam alterando. Um deles, eu falo uma coisa tão simples, né? Algo que você não faria em um ambiente normal. Ambiente normal, tô falando fora do ambiente condominial, né? Na macro sociedade. Você não deveria, em momento algum, levar isso para a micro sociedade, que é um ambiente condominial. Né? São alguns detalhes que você, pai, mãe, que estejam fazendo o responsável,
que estejam agindo ou fazendo algo parecido, precisam colocar um pouquinho a mão na cabeça. Não estamos mais na década de 80, né, no início da década de 90, em que muita coisa acontecia. Quantos ouvimos falar, nossa, o meu pai ou minha mãe me ensinaram dessa forma, e não é. Hoje existem regras, e regras cada vez mais precisas, que nos obrigam a seguir de uma forma concreta. Por isso que existe um síndico, por isso que eu sempre indico um síndico profissional, aquele que entenda sobre as leis condominiais, e ele não precisa entender tudo, porque é obrigatório, e eu sempre indico, eu acredito que seja obrigatório, que o condomínio tenha um advogado, né, um advogado que pertença ao status dentro daquele condomínio, para que ele pelo menos consiga diferenciar e consiga minimizar os problemas. E minimizar problemas, como o doutor Luiz Fernando Maldonado falou logo no início, um problema que não era para acontecer, discussões através do WhatsApp, quando um advogado fica sabendo daquele conteúdo, automaticamente ele vai suspender o que está acontecendo, ele vai fazer com que aquele síndico entenda que aquele meio é um meio informativo, mas que não é um meio aberto a discussões. As discussões são feitas através das assembleias e outros meios, inclusive as atas que são disponibilizadas. Então, pensem sobre isso. Na semana que vem, doutor, nós vamos falar sobre esse assunto, porque os poderes que o síndico tem, eles precisam entender quais são os seus limites. Vamos deixar para a semana que vem falarmos sobre esse assunto. Agradecê-lo mais uma vez, dando um excelente 2025 a todos nós. E até segunda, se Deus assim nos permitir.